Assim é a tua igreja nessa manhã, Pai, adorando a Ti, Senhor, buscando fortalecimento espiritual, Senhor. Nós entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti. Senhor, abre os nossos ouvidos e abre nossos olhos. Que a palavra, Senhor, que viemos ouvir hoje, ela venha cair no coração e dar frutos. Que o Senhor receba, Deus, a nossa adoração. Que o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, a tua palavra será aberta. E que a tua igreja, Senhor, e quem ouvir a ministração venha entender. Que cada um venha sair cheio, Senhor, da tua presença. Não deixe, Senhor, que o inimigo roube a semente. Não deixe que o inimigo venha atrapalhar este culto, Pai. Mas que esse culto venha ser para o Senhor. E que a tua igreja, Senhor, aprenda com a tua palavra a guerrear no mundo espiritual. Que a tua igreja, Senhor, receba o renovo. Que o teu povo, Senhor, receba, Deus, a tua presença. E que eles entendam, Senhor, a tua palavra. Usa os meus lábios. Usa a minha vida como canal de vitória, de vida para o teu povo e para a minha vida. E que a tua igreja, Senhor, entenda o que o Senhor vai falar. Fale conosco, Senhor. Coloque anjos ministradores da bênção. Coloque, Deus, unção, Senhor, poder sobre essa casa, sobre este altar, Senhor. E que teu Espírito Santo, Deus, comece a falar. Que o teu Espírito Santo, Pai, comece a ministrar, Senhor, em nossos corações. Pai, que seja tudo a tua glória, que seja tudo para teu louvor, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar hoje falando do perigo de não praticar a palavra de Deus. Sabemos que nós moramos numa nação onde a palavra de Deus ela é muito pregada, ela é muito ensinada. Temos as redes sociais, temos vários canais para ouvir a palavra de Deus. Até um louvor que nós ouvimos, isso também é uma palavra pregada à igreja. Então, temos que ter cuidado, o perigo de não praticar. Então, abra sua Bíblia lá em Mateus 7. Vamos primeiro ver em Mateus 7, que eu quero trazer para vocês uma mensagem. Primeiro eu vou levar vocês em Mateus 7, 24. Abra sua Bíblia aí, no nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos entender sobre algumas sementes. Mateus 7, 24. Todos abrindo em nome de Jesus. Amém? Igreja, preste bem atenção. Os problemas virão, mas Deus, Ele pode nos livrar, nos dar socorro, e também Ele pode permitir que nós vivemos algumas experiências. Mas isso não quer dizer que você está passando por uma luta, pelo problema, que Deus não é contigo. Às vezes Deus permite que nós passamos por algumas dificuldades, alguns problemas, para criar o nosso caráter, para moldar a nossa fé, para nos moldar como cristão, para nos ensinar a confiar mais nele. Mas isso não quer dizer que Deus não está no comando. Ele sempre esteve, Ele sempre estará. E se nós analisarmos a palavra do Senhor, João Batista passou por luta, o próprio Jesus, ele passou por dores, ele passou por várias coisas. Ele era como nós. Então, assim, ele é um exemplo para nós, Jesus. E também podemos ver Ana, quando ela pediu um filho, Eliseu, Elias, Davi, todos eles foram perseguidos, mas Deus estava com ele. Então, por isso que nós temos que ter cuidado quando nós ouvimos a palavra e não praticamos. Porque se nós não praticamos a palavra, Deus não vai poder agir. Deus só vai agir se você praticar a palavra. Então nós temos que conhecer a palavra para nós entrar nos terrenos espirituais. Como você vai vencer se você não conhece a palavra? A palavra é o manual do cristão, é a sua guerra, é a sua espada para você guerrear nas guerras, nas batalhas. Então, se você conhece a palavra, você pode estar passando por uma luta, um problema, ou até um problema espiritual, mas se você conhece a palavra,
Deus, Ele vai transformar. Conforme você vai conhecendo a palavra, Deus vai limpando, vai transformando, Deus vai moldando. Porque você vai ter mais autoridade. Quando você conhece a palavra, você tem autoridade. E aqui nós vamos ver 2 alicerces. Vamos aí, Mateus 7:24. Preste bem atenção. Todo aquele, aqui já começa dizendo todo aquele. Não é uma minoria, é todo aquele. Pois que escuta todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica. Vocês entenderam aqui? Que todos aqueles que escutam a palavra de Deus e pratica, olha o que vai acontecer. Semelhar-se-ão ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que significa isso? Sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Que por mais que o problema está, por mais que a dificuldade está, por mais que a pessoa está até mesmo no leito do hospital, mas ela vai praticar a palavra de Deus. Porque a fé do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, não pode estar conforme o problema que ela está vivendo. Se às vezes você está passando por uma luta, por um problema familiar, ou até mesmo por uma dificuldade financeira, desemprego, mas você não pode deixar de desacreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida. Independente do que eu estiver passando, eu vou praticar a palavra de Deus. Por que aqui diz que quem ouve a palavra é semelhante ao homem prudente? O que um homem prudente é? Ele está passando por um problema na família, um filho às vezes até na boca de fumo, na boca de droga, ou até bebendo, se prostituindo, mas ele não vai deixar de não acreditar na palavra de Deus. Ele vai praticar a palavra de Deus, porque ele praticando, o socorro virá, o livramento virá, a resposta de Deus virá, e nada que Deus manda para nós é ruim. Tudo coopera para o bem. Às vezes você está passando por uma luta e você não entende. Quantas mulheres que eu converso, que hoje são mulheres de Deus, que se converteram através dos seus maridos. O marido era um marido drogado, um marido adúltero, um marido que batia até nelas, mas através daquela dor, daquele sofrimento, elas se converteram a Jesus. E aquele sofrimento hoje elas pegam como experiência para ajudar outras mulheres. Eu mesmo, quando eu vim para Jesus, eu vim por causa do meu pai. E hoje eu agradeço a ele. Mas na época do meu processo, que eu estava passando por um processo da separação dos meus pais, eu não entendia. Eu ficava triste, eu chorava, eu passava noites em claro. Eu sofri muito com a separação dos meus pais. Mas quando eu comecei a praticar a palavra, quando eu comecei a ouvir a palavra, eu comecei a me fortalecer. E a separação dos meus pais já não me trazia danos, dores, porque tem separação se a mulher não estiver firmada com Deus, ou o homem, que ele entra em situação de até depressão, de querer se matar. Mas se você é uma pessoa que ouve a palavra, como eu consegui me libertar do trauma que meu pai deixou na separação dos meus pais? Na separação dos meus pais. Foi praticando a palavra e ouvindo. Se eu não tivesse ouvido a palavra, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. E hoje, se não fosse essa separação, eu não tinha conhecido Jesus. Que foi no momento que meu pai traiu minha mãe, saiu de casa, foi quando eu conhecia Jesus. Então assim, hoje eu falo com meu pai, pai, eu te agradeço, porque você moldou o meu caráter. Você transformou a minha vida através da dor. A dor não te mata. Eixa, ela compôs uma música quando o filho dela morreu. A dor não mata. E ela diz assim, eu sou um milagre. Realmente, não é a pessoa que nos feriu. Não é ele que é o milagre. Somos nós, porque por mais que às vezes o seu marido te fere, o seu filho te fere, mas o milagre somos nós. Como ela disse, quando ela perdeu o filho dela, a dor que ela passou, por ela estar viva, ela permanecer de pé, porque só quem perdeu um filho, ou uma mãe, ou um pai, um ente querido que ama, sabe a dor do luto. Mas eles morreram, eles estão descansando. No grande dia vão ressuscitar.
ressuscitar, os mortos em Cristo já estão no lugarzinho reservado, guardado para quando Jesus vir, eles vão subir, eles vão ver Jesus, vão estar no céu. Mas quem fica que sofre, quem fica com a dor. Então o milagre, quando o Extra fala que o milagre é ela, é realmente o milagre é ela, porque só quem passou por isso sabe. Mas aqui no 25 vai dizer: e desceu a chuva. Preste bem atenção, igreja. Aqui é a casa de um homem prudente. Veio o problema? Preste bem atenção. Veio. O que significa chuva nessa palavra? Os problemas. O que significa? Olha bem aqui a palavra está dizendo: e desceu a chuva para o homem prudente. Aqui é o homem que ouvia a palavra e praticava. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Rocha é a palavra de Deus. Rocha é aquele cristão que pode estar passando por todas essas correntes espirituais, pode estar passando por todas as dores físicas, dores na alma, dores, problemas espirituais, problemas na saúde, problema com o ente querido, com o marido, com o filho. Pode ser todo tipo de espécie de problema que às vezes o ser humano esteja passando. Mas aqui diz que bateu contra ele. Satanás veio com todas as suas hostes celestiais, com todos os seus problemas, mas não derrubou a casa que estava edificada na palavra. Por isso que é importante nós praticar a palavra. Primeiro, ouvir, escutar, como nós lemos aqui, todo aquele, pois, que escuta e as pratica. Como eu vou conhecer a palavra de Deus se eu não escuto, se eu não ouço? Eu tenho que ouvir, nem que seja no louvor, eu tenho que ouvir. Deus fez só forma de trabalhar, entendeu? E aqui é a casa do homem prudente. Então, não só vem problema para aqueles que estão lá fora, vem também para a igreja. Mas aqueles que estão firmados em Jesus, na palavra dele, os problemas virão, mas virá também o livramento, virá também o socorro, virá também as experiências. Às vezes Deus não vai livrar, mas Ele vai permitir que você tenha as suas experiências, como eu contei o caso no casamento dos meus pais. Deus não nos livrou da separação do meu pai, mas me deu experiência e me deu também vida espiritual com Deus, e moldou o meu caráter para ser hoje uma mulher de Deus. Meu pai, sem ser crente, sem ser cristão, sem ser evangélico, ele me ganhou para Jesus. Eu tenho que agradecer a ele. Eu tenho que agradecer, porque através do que ele praticou, se ele ser cristão, ele me ganhou para Jesus. E quantos de nós que estamos aqui fomos ganhados dessa forma? Você já parou para pensar que às vezes aquela enfermidade que você estava passando te ganhou para Jesus? Por isso que Deus fala na palavra dele que tudo coopera para o bem. Paulo ele vai dizer que ele sabia viver na escassez, ele sabia viver com a enfermidade, com a fome, com a fartura, porque tudo ele diz, tudo coopera para o bem, e é verdade. Então às vezes você fala assim: meu filho não presta, mas foi aquele filho que não presta que ganhou você para Jesus. É aquele filho que não presta, é aquele marido cachaceiro que te trouxe para Jesus. Imagine, né? Nós temos que ser gratos em tudo, nós temos que agradecer. Não quer dizer que vamos aceitar o problema, que vamos ficar glorificando o filho que está na cachaça. Não, você tem que usar a palavra, usar a autoridade que Jesus te deu pela palavra e expulsar o mal da sua casa e profetizar sobre a sua casa, que a sua casa serve o Senhor, que seus filhos não bebem, que seus filhos não são prostitutos, que seus filhos não são pessoas ruins. Então assim, não adianta o homem ou a mulher estar orando e quando chega em casa o processo está lá, o filho está lá bebendo, até mesmo em bares, e você dizer: esse menino não tem mais jeito. Então você está dizendo assim: eu não creio no que eu estou orando. A sua boca vai dizer se ele vai para o céu ou não. É como você age. Por mais que você esteja passando por um problema, você tem que dizer: não,
o meu marido é um homem de Deus, o meu filho é um homem de Deus, a enfermidade está na sua vida, está no seu corpo, mas você vai dizer, não, eu estou curado. Eu lembro que eu estava passando pelo processo de uma cura, que eu estava precisando mesmo, e eu estava com muito sangramento, muito mesmo, não podia nem sentar. E eu dizia, eu fiz uma oração expulsando aquele mal da minha vida, mandei o diabo largar a minha saúde, sair do meu corpo com toda a seta dele, e depois eu falei para o Senhor, no nome de Jesus, eu estou curado, sobre a tua palavra que diz. Vamos lá para o livro de Isaías. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 53. Vamos lá. Vou te ensinar algo que me ajudou quando eu estava passando por uma enfermidade que era para cirurgia, não era para morte, era para cirurgia. E também outras coisas que acontecem às vezes que é para morte mesmo. Mas aqui você vai entender o que eu quero dizer. Isaías 53. Eu vou ler o 1 para vocês entenderem. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Vocês entenderam que a palavra de Deus, você tem que dar crédito à palavra de Deus? Tudo está relacionado a isso. Se eu ouço a palavra e eu não a pratico, como está dizendo aqui, que nós lemos que o problema veio para a casa daquele que estava sobre a palavra de Deus, que era um cristão, um homem de Deus, que conhecia a palavra, mas o problema veio sobre ele. E Isaías vai profetizar aqui. Quem deu crédito à minha palavra? Ele estava profetizando para Israel, sim, que Israel, Jesus viria para eles em corpo, em carne e espírito, mas Israel não daria crédito à palavra de Deus. Eles iam ouvir, eles iam ouvindo e entender. Mas hoje nós temos que ter muito cuidado, que tem muito cristão que está na casa de Deus, está ouvindo a palavra e quando chega a hora de praticar, não pratica. E o praticar é isso. Está passando por um problema, seja qual for a área, seja qual for, enfermidade, problemas espirituais, alguém que fez um trabalho de feitiçaria para você, mas você tem que praticar a palavra, não dá crédito. O que a Bíblia diz sobre os feiticeiros que lançam a feitiçaria contra nós? Se eu estiver sobre a palavra, a feitiçaria não pega em mim. Não pega. Se tentar arranhar um trabalho contra a minha vida, não vai pegar, porque eu estou alicerçado sobre a palavra. Eu estou orando, vigiando e vivendo a palavra. Mas agora eu quero dizer para vocês, vamos aqui para Isaías 53, 4. Abra aí para vocês, vamos ler. Preste bem atenção. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha, o que Jesus fez sobre a cruz? Jesus fez o que, igreja? Levou sobre si as enfermidades, não foi? E o que Ele fez mais depois? As nossas dores, também levou sobre si. Aí uma pessoa que conhece a palavra, ela vai aceitar a enfermidade? Ela vai lutar até o fim. E se Deus não curar? Você vai para o céu, mas você praticou a palavra de Deus. E aqui está dizendo mais, olha aqui. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Agora olha o 5, olha que linda essa palavra, olha essa profecia de Isaías. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Preste bem atenção, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Vocês estão entendendo? Como é lindo esse versículo. E por que eu estou lendo isso para vocês? Foi quando eu ouvi a palavra de Deus. Eu ouvi essa palavra no livro que eu li do pastor. Ele me deu esse livro e eu li lá, estava falando sobre a unção da cura. E ao ouvir essa palavra, eu aprendi, escutei a palavra. Quando veio a enfermidade, eu lembrei que Jesus tinha levado sobre a cruz as minhas dores, as minhas enfermidades, e que se eu orasse, eu poderia ficar curada. E naquele momento que eu orei,
que eu determinei, que eu disse, Jesus, o Senhor levou sobre si as minhas dores, e o Senhor também levou sobre si as minhas enfermidades, eu estou curada. Foram 7 dias de guerra. Primeiro dia eu orei, eu expulsei aquela enfermidade do meu corpo, usei a autoridade no nome de Jesus, e no segundo dia eu falava, eu estou curada, no nome de Jesus. Mas a enfermidade estava lá, mas eu dizia, eu estou curada. No terceiro dia eu olhava e dizia, eu estou curada, no nome de Jesus. Eu não fiquei chorando mais, eu não fiquei mais combatendo contra o diabo, porque eu já tinha mandado ele embora. Ele ficou, no nome de Jesus, ele tinha que ir embora. Mas a enfermidade ficou resistindo no meu corpo. E eu dizia, no nome de Jesus eu estou curado. Eu comecei a agradecer ao Senhor pela cura que eu estava recebendo. Então isso é o que eu vivi ao ouvir a palavra e praticar. Por isso que nós estamos vendo hoje sobre a forma de praticar a palavra do Senhor. E essa palavra aqui, ela é viva. A palavra de Deus, ela não vem por um acaso. E eu estou sempre, nós sempre cristãos, vamos ter que estar combatendo no mundo espiritual. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter que aprender a combater no mundo espiritual os nossos problemas, as nossas lutas, as pessoas que se aproximam de nós. Tudo isso nós vamos ter que praticar a palavra do Senhor para ajudar outras pessoas e ajudar nós mesmos. E aqui vai estar dizendo, vamos aqui para a casa que não pratica. Porque aqui tem 2 alicerces. O cristão que pratica a palavra, e também nós vamos ver aqui um cristão que ouve, ou uma pessoa que não é cristã, mas ouve a palavra, mas ela não pratica. Ela ouve, ela diz que não vai vir à igreja porque não quer ficar na igreja, porque não quer ser igual ao simplesmente, mas ela está fazendo muito, muito pior para a vida dela, porque ela conhece a palavra, ela está ouvindo, mas não está praticando. E aqui está dizendo, no 26, né? Vamos para a casa daquele que ouve e não pratica. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre. Preste bem atenção. Aqui está dizendo de pessoas que ouvem a palavra e não as praticam. Está cheio no Brasil de pessoas que diz que não vai à igreja porque não estão prontos. Mas a questão é, eles estão ouvindo a palavra de Deus. E isso aqui é um grave perigo para essa pessoa. Porque naquele grande dia ela vai ser julgada segundo o que ela ouviu. E Deus vai dizer assim, por que você ouviu a minha palavra e você não deu crédito à palavra que eu estava mandando os meus servos, os pastores, os obreiros, os missionários, os levitas, que estavam levando a palavra e você não deu crédito? Você conhecia a palavra, por que você não praticou a palavra? Por que você continuou no erro, continuou na sua vida sem praticar a palavra? Então, o perigo de não praticar a palavra de Deus, isso significa a pessoa que ouve. Isso não quer dizer somente cristão, mas isso está para o muçulmano, para o judeu, para o grego, para a pessoa ateu, para o macumbeiro, o feiticeiro, para várias denominações, várias pessoas, pessoas que estão lá fora, que não praticam a palavra, para a prostituta, para o adúltero, para o ladrão, para o que está preso, para o que está no hospital. Mas se ele ouve a palavra, se ele viu uma pregação que seja, ele não é mais inocente. Porque esse culto aqui, no mundo espiritual, ele já estava acontecendo, ele já aconteceu. Deus sabia que vocês iriam aqui, Deus sabia quem vai me ouvir no meu canal Gerando Vidas. Deus sabe todas as coisas. Deus vai enviar essa mensagem para as pessoas que precisam ouvir. Mas se elas vão praticar ou não, não vai ser problema do pregador. Não vai ser problema, eu falo problema. Jesus, esses nomes são tão difíceis para a minha língua. Mas para aqueles que não praticam, o perigo vai ser para aqueles que não praticam. Vai vir dificuldade,
para todos, como nós lemos aqui, para os que estão salvos, para os que não estão salvos. E nós estamos apresentando aqui uma casa agora de pessoas que não estão praticando a palavra, mas que ouvem a palavra, até mesmo dentro da igreja, e não estão praticando a palavra. Conhecem a palavra, mas estão na igreja, só o corpo, mas estão mortos. Espiritualmente, essa pessoa morreu. Tem um chamado de Deus, mas não pratica. Quantos livramentos, quantas curas eu recebo quando estou praticando a palavra de Deus? Quantas coisas eu recebo aqui? Quantas visões eu tive aqui, subindo aqui no altar? Depois eu vou contar o meu testemunho para vocês. Eu estou só esperando pegar o meu exame para mostrar para vocês o meu grande testemunho. Foi pregando a palavra que eu recebi a cura. Foi pregando a palavra. Quando vocês são alimentados, eu também sou alimentada. Deus me cura, Deus me transforma, Deus me ensina a estar na presença dele, não de qualquer forma. Deus me ensina a não ser somente um ouvinte, mas uma praticante da palavra de Deus. Tudo que eu preguei essa semana para vocês, eu tenho que estar vigiando, porque a palavra vem para o altar primeiro e vem para vocês também. Então assim, eu tenho que ter cuidado. E aqui nós vamos ouvir o que acontece com uma casa que ouve a palavra de Deus e não pratica. No 26, né? Vamos ler o 25 de novo. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa aqui é a casa daquele que estava firme com Jesus. Vamos para a casa agora daquele que não pratica. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quem ouve a palavra e não pratica, não está edificado sobre uma casa sobre a rocha. Ele está edificado sobre uma casa sobre a areia. A areia é aquela coisa que bate fácil e derruba. Não é? Você constrói uma casa ou coloca uma areia no meio da rua e vem a chuva. Ela vai levar toda aquela areia. Mas coloca ali um alicerce com cimento, com pedras, com rocha, e deixa a chuva bater. Não vai derrubar. Porque assim é semelhante, aqui Jesus está semelhando a palavra. Agora vamos ver o que aconteceu com essa casa. Preste bem atenção. A casa do crente praticante aconteceu as mesmas coisas, não aconteceu? Agora vamos ver na casa daquele que é cristão, ou aquele que está na igreja, ou está lá fora, que ouve a palavra e não pratica. No 27. E desceu a chuva. Aconteceu isso na casa do que pratica a palavra do Senhor, do que conhece a palavra? Aconteceu, não aconteceu? Aconteceu também na casa daquele que não pratica. Vamos continuar. Correram os rios na casa do que pratica a palavra e do que não pratica. Não aconteceu? Agora o que acontece na casa dos dois? E sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu foi grande a sua queda. Igreja, a responsabilidade de quem ouve a palavra de Deus e não pratica, ela pode trazer danos espirituais para toda a sua casa, até para pessoas que nos ouvem, que vê o nosso testemunho, que muitos cristãos, que às vezes conhecem a palavra, que está na igreja, que não pratica a palavra, que não tem uma vida com Deus, está escandalizando aqueles que estão lá fora. A pessoa vai dizer assim: eu vou ser cristão porque eu vejo aquela pessoa na igreja, aquela pessoa mente, aquela pessoa xinga, aquela pessoa briga, aquela pessoa é fofoqueira, aquela pessoa está na igreja, mas está fazendo fofoca, está sentando nas calçadas. Tudo isso implica para que aquela pessoa não se converta. E aqui está dizendo que foi grande a sua queda, porque além da pessoa cair, a que ouve a palavra e não pratica, ela também leva a queda de outras pessoas. Por que mulheres hoje, muitas mulheres estão na igreja, estão perdendo seus maridos, estão perdendo seus filhos, estão perdendo a sua fé, a sua comunhão com Deus, porque elas não praticam a palavra de Deus. Elas ouvem, mas quando chega a hora de praticar, de colocar a sua fé em ação, elas perdem a batalha, porque elas veem com os olhos, elas escutam com o ouvido, mas quando ela vê o problema, ela diz: não vai dar certo. O meu marido é um adúltero, o meu marido
ele é ruim, ele não vai mudar. Por mais que você esteja vivendo uma situação que está ao contrário do que você está orando, você tem que acreditar na palavra de Deus, como Isaías diz, quem deu crédito? Porque Isaías estava profetizando não só para Israel, mas também para nós também. Você tem que dar crédito à palavra de Deus. Se você não a praticar, se você ouvir e não a praticar, não vai ter nada, não vai acontecer nada. Vai ser como essa casa que ela ouviu a palavra, mas quando chegou os ventos, chegou os problemas, chegou a dificuldade, chegou as correntes dos rios, os demônios se levantaram, os problemas cresceram e ela não conseguiu combater o bom combate. E nós vamos finalizar essa palavra aqui, no nome de Jesus. Agora eu quero ler só para vocês, só um trechinho aqui. No 28, para nós finalizarmos a nossa palavra. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. O que significa doutrina? Ensinamento. Jesus ele estava ensinando o povo com autoridade, porque ele sabia que lá do céu ele veio de lá, toda autoridade e poder estava sobre Jesus. E o que Jesus disse para a igreja? Que nós faríamos coisas maiores que ele fez, que nós seríamos pessoas semelhantes a ele. Jesus veio com o corpo, sentindo dores. Jesus veio como nós